As nuvens pesadas ameaçavam tempestade quando Helena avistou a garotinha ajoelhada no centro do caminho esburacado. Corria maio de 1927, nos arredores de Ponta Grossa, no Paraná, e a viúva de 52 anos retornava da vila com sua charrete vazia, o coração tão oprimido quanto as nuvens sobre sua cabeça. A pequena, aparentando 5 ou 6 anos, soluçava com o rosto enterrado nas mãos enlameadas, o vestidinho esfarrapado grudado no corpinho franzino pela garoa fina que se iniciava. Aparenta ser uma narrativa simples de bondade, mas o que veio depois transformou tudo. Essa narrativa aconteceu realmente no interior paranaense e você vai compreender como um ato de compaixão pode resgatar 2 vidas simultaneamente. Antes de prosseguir, me diga de qual cidade você está acompanhando essa narrativa e deixe nos comentários. Adoro descobrir onde vocês estão quando ouvem essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora para não perder as próximas. Naqueles tempos, Ponta Grossa era uma cidade acanhada rodeada por propriedades rurais de criação e cultivos de erva-mate. Os caminhos eram precários, atravessados por riachos que transbordavam durante as chuvas, isolando fazendas inteiras por dias a fio. A existência girava em torno do labor árduo no campo, da celebração religiosa aos domingos e das fofocas que circulavam mais depressa que cavaleiros entre uma propriedade e outra. As mulheres viviam sob o domínio dos cônjuges, dos pais ou dos descendentes. E uma viúva sem amparo masculino era encarada como um fardo, uma complicação, alguém que necessitava da caridade dos outros para subsistir. A sociedade daquele período não perdoava fragilidades e a velhice sem proteção era considerada uma desonra, um castigo celestial por transgressões desconhecidas. Helena Cardoso conhecia bem essa aspereza. Viúva fazia 3 anos. Ela habitava sozinha numa casinha de madeira nos fundos da propriedade que pertencera ao esposo, falecido de febre tifoide numa noite de inverno rigoroso. Os filhos adultos, 2 rapazes casados que ela criará com tanto sacrifício, repartiram as terras e o gado entre si, deixando para a mãe apenas aquela edificação velha, um pedaço de chão árido e a promessa de que zelariam por ela. Mas zelar para eles significava enviar um saco de farinha a cada 2 meses e evitar encarar a mulher que os trouxera ao mundo. As noras, ambiciosas e insensíveis, tinham persuadido os maridos de que a sogra era um peso desnecessário, uma boca a mais para sustentar numa época em que o gado perecia de sede e as plantações definhavam. Helena tinha o rosto marcado pelo sol de décadas, trabalhando ao lado do companheiro. Rugas profundas ao redor dos olhos castanhos que já presenciaram tanta coisa, os cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado. As mãos calejadas e manchadas tremiam levemente quando costurava ou descascava a mandioca. Ela comercializava ovos das poucas galinhas que possuía, lavava roupa para algumas famílias da redondeza e preparava doces de abóbora, que trocava por queijo ou toucinho na mercearia da vila. Mas o corpo já não suportava como antes. As costas doíam ao fim do dia, os joelhos estalavam quando se abaixava. E havia noites em que ela adormecia com fome porque a comida precisava durar até conseguir comercializar algo. Naquela tarde de maio, Helena retornava da vila, onde tentará comercializar seus doces. Conseguirá vender apenas metade e o dinheiro mal daria para adquirir um pouco de sal e querosene para o lampião. A decepção pesava em seu peito, misturada com uma solidão que a asfixiava. Às vezes ela se surpreendia conversando sozinha só para escutar uma voz humana, mesmo que fosse a própria. O cavalo velho que puxava a charrete caminhava devagar e Helena não tinha urgência de retornar para a casa vazia, onde apenas o silêncio e a escuridão a aguardavam. Foi quando avistou a criança. A menina estava ajoelhada no centro do caminho, os braços magros envolvendo o próprio corpo, soluçando com uma intensidade que fazia os ombrinhos subirem e descerem. Helena puxou as rédeas, o coração apertando dentro do peito. Por um instante, pensou em seguir adiante. Problemas ela já tinha demais e uma criança perdida significava confusão, perguntas, envolvimento com autoridades ou com famílias que poderiam acusá-la de qualquer coisa. Mas algo mais forte a impediu de continuar. Talvez fosse a lembrança de seus próprios filhos pequenos tantos anos atrás, ou simplesmente a impossibilidade de deixar uma criança sozinha naquela estrada deserta com a noite chegando. Desceu da charrete com dificuldade, sentindo a dor no quadril que a incomodava havia meses. Aproximou-se devagar, agachando-se com esforço ao lado da menina. "O que aconteceu, criança?" perguntou Helena, a voz rouca de quem falava pouco. A menina ergueu o rosto. Era uma criaturinha de olhos verdes enormes, o cabelo castanho embaraçado, cheio de folhas e terra, o nariz escorrendo. O vestido que um dia foi azul estava rasgado na altura dos joelhos e sujo de lama. Os pés descalços sangravam levemente. "Eu me perdi", soluçou a criança.
Eu estava com a tia Benedita na feira e eu vi um cachorrinho e eu corri atrás dele e quando voltei, a tia não estava mais lá e eu andei e não sei onde eu estou. A voz era aguda, desesperada e cada palavra saía entrecortada pelo choro. Helena sentiu o coração apertar ainda mais. Olhou ao redor. A estrada estava deserta, o céu cada vez mais escuro. A chuva aumentava, as gotas grossas começando a molhar a terra seca. Como você se chama? Perguntou Helena, colocando a mão no ombro estreito da menina. Beatriz. Beatriz dos Santos. E onde você mora, Beatriz? Na fazenda do meu pai, Fazenda Boa Esperança. Mas eu não sei onde fica daqui. Helena conhecia a região, mas Fazenda Boa Esperança não lhe dizia nada. Podia ser uma propriedade em qualquer direção, a quilômetros de distância. A menina estava completamente perdida e a noite se aproximava rápido. Deixá-la ali era impossível. Levar para a vila e procurar alguém significaria horas de viagem. E Helena mal tinha forças para isso. A única opção era levar a criança para casa, agasalhá-la, alimentá-la e esperar o amanhecer para buscar informações. Vem comigo, disse Helena, estendendo a mão trêmula. Você vai dormir na minha casa hoje. Amanhã a gente encontra seu pai. Beatriz agarrou a mão de Helena com uma força surpreendente para uma criança tão pequena. A viúva a ajudou a subir na charrete, tirando o próprio chale de lã desgastado e envolvendo o corpo gelado da menina. O cheiro de terra molhada invadia o ar enquanto seguiam pela estrada. Beatriz parou de chorar aos poucos, encostando a cabecinha no braço de Helena. E a viúva sentiu algo estranho, algo que não sentia havia tanto tempo que quase esquecera a sensação. Era necessária para alguém. A casinha de Helena ficava no fim de uma trilha estreita, cercada por capim alto e algumas árvores retorcidas. Era uma construção simples de madeira escurecida pelo tempo, com telhado de zinco remendado em vários lugares. Tinha 2 cômodos pequenos. A sala que também servia de cozinha com um fogão a lenha, uma mesa tosca, 2 cadeiras e uma prateleira com poucos mantimentos, e o quarto, onde uma cama de casal com colchão fino e um baú velho guardavam tudo o que Helena possuía. As paredes tinham frestas por onde o vento entrava e o chão de tábuas rangia a cada passo. Helena acendeu o lampião a querosene, a luz amarelada enchendo o ambiente com sombras dançantes. Beatriz estava encharcada, tremendo de frio. A viúva esquentou água numa panela velha, pegou um pano limpo e começou a lavar o rosto e os pés da menina com cuidado, limpando os pequenos cortes com gentileza. Depois procurou no baú uma camisa velha que serviu como camisola improvisada. Beatriz deixou-se cuidar em silêncio, os olhos verdes enormes acompanhando cada movimento da mulher. — Você tem fome? Perguntou Helena. — Tenho, sussurrou Beatriz. Não havia muito. Helena cozinhou um pouco de arroz, fez um ovo frito com a banha que guardava num pote de barro e esquentou farinha na frigideira. Colocou quase tudo no prato da menina, reservando apenas um pouco para si. Beatriz comeu com voracidade, como se estivesse morrendo de fome havia dias. E Helena percebeu que a criança era magra demais, os ossinhos aparecendo sob a pele fina. — Seu pai tem muitos filhos? Perguntou Helena enquanto a menina comia. — Somos 6, respondeu Beatriz entre garfadas. — Eu sou a mais nova. — E sua mãe? O rosto da menina se fechou. — Minha mãe morreu quando eu nasci. Meu pai casou de novo com a dona Amélia, mas ela não gosta de mim. Helena conhecia bem esse tipo de história. Madrastas que viam nos enteados apenas um incômodo, bocas a mais para alimentar, lembretes de um casamento anterior. A criança provavelmente era maltratada, negligenciada, e a tia Benedita, que a levará à feira, tinha se livrado dela de propósito, ou simplesmente não se importara quando a perdeu de vista. Depois de comer, Beatriz começou a cair de sono, os olhinhos se fechando sozinhos. Helena improvisou uma cama no chão com cobertores velhos e a menina adormeceu quase instantaneamente, encolhida como um bichinho ferido. A viúva ficou sentada à mesa olhando a criança dormir, o lampião tremulando. Do lado de fora, a chuva caía forte agora, tamboreando no telhado de zinco. Helena deveria estar cansada, mas o sono não vinha. Algo dentro dela se mexera ao cuidar da menina. Algo adormecido havia tanto tempo que ela pensara estar morto. Era uma sensação de propósito, de ser útil, de ter alguém que dependia dela. Por 3 anos, desde a morte do marido e o abandono dos filhos, ela sobrevivera num vazio completo, trabalhando apenas para não morrer, sem razão real para continuar. Havia noites em que desejava simplesmente não acordar, tamanha era a solidão que a consumia. Mas agora, com aquela criança dormindo no chão de sua casa, Helena se pegou pensando no dia seguinte, em fazer um mingau quente pela manhã,
em arrumar um vestido velho para a menina vestir enquanto procuravam pela família. Eram pensamentos pequenos, tolos até, mas enchiam um espaço vazio dentro de seu peito. A noite passou devagar. Helena dormiu pouco, acordando várias vezes para verificar se Beatriz estava bem, se não tinha se descoberto com frio. Quando o primeiro clarão cinzento da manhã apareceu na fresta da janela, ela se levantou com o corpo dolorido, mas a mente estranhamente alerta. Acendeu o fogo, preparou café ralo e mingau de fubá com um pouco de açúcar mascavo. Beatriz acordou assustada, levando um momento para lembrar onde estava. Quando viu Helena, relaxou, um sorriso pequeno aparecendo no rosto sujo. "Bom dia", disse a menina, a voz ainda rouca de sono. "Bom dia, filha. Vem comer." Elas comeram em silêncio, a luz fraca da manhã entrando pela janela. A chuva tinha parado, mas o céu continuava nublado. Helena sabia que precisava ir até a vila, perguntar sobre a fazenda Boa Esperança, tentar encontrar a família da menina, mas uma parte dela, uma parte que se envergonhava de admitir, não queria. Não queria devolver aquela criança tão cedo. Não queria voltar à solidão sufocante de antes. "Dona Helena", disse Beatriz de repente, os olhos verdes fixos na viúva. "A senhora é sozinha?" "Sou sim. Não tem ninguém. Tenho 2 filhos, mas eles têm suas famílias. Moram longe. Eles não visitam a senhora?" "Não muito." Beatriz baixou os olhos para o prato. "Na minha casa tem muita gente, mas eu também sou sozinha. Meus irmãos são grandes, não ligam para mim. A dona Amélia diz que eu atrapalho. Eu durmo num quartinho nos fundos, perto da cozinha, porque ela diz que eu faço barulho." As palavras da criança acertaram Helena como um soco no estômago. Ela viu naquela menina de 6 anos um reflexo de sua própria solidão, de seu próprio abandono. Eram 2 almas perdidas que se encontraram numa estrada de terra sob um céu carregado. "Você não atrapalha nada", disse Helena, a voz embargada. "Você é uma menina linda e especial." Beatriz ergueu os olhos, brilhando úmidos. "A senhora acha?" "Eu tenho certeza." A criança levantou-se da cadeira, contornou a mesa e abraçou Helena com força. A viúva sentiu os braços finos ao redor de seu pescoço, o cheiro de criança limpa, o calor de um corpo vivo contra o seu. Algo se rompeu dentro dela e lágrimas que não derramava havia anos começaram a rolar silenciosas por seu rosto enrugado. Abraçou Beatriz de volta, apertando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ficaram assim por um tempo que pareceu suspenso. 2 pessoas que precisavam desesperadamente de afeto, encontrando consolo uma na outra. Helena sabia que precisava levar Beatriz de volta, mas naquela manhã decidiu que podia esperar mais um dia. A menina estava segura, bem alimentada, aquecida. Que mal haveria em esperar um pouco mais? Os dias começaram a passar. No primeiro dia, Helena disse a si mesma que a estrada estava ruim demais por causa da chuva. No segundo, que precisava esperar até a feira da vila no fim de semana, quando mais gente estaria por perto para dar informações. No terceiro dia, parou de inventar desculpas e admitiu a verdade. Não queria que Beatriz fosse embora. A menina transformou a casinha. De repente, havia risos ecoando pelas paredes velhas. Havia conversas durante as refeições. Havia alguém esperando por Helena quando ela voltava de vender ovos ou lavar roupa. Beatriz ajudava no que podia, juntava lenha, alimentava as galinhas, varria o chão com uma vassourinha improvisada. Fazia tudo com entusiasmo, como se fosse uma aventura. E Helena se pegava sorrindo pela primeira vez em anos. À noite, depois de comer, elas se sentavam na soleira da porta, olhando as estrelas que pontilhavam o céu limpo. Beatriz fazia perguntas sobre tudo. Por que as estrelas brilhavam? Onde ficava a lua durante o dia? Se as galinhas sonhavam? Helena respondia o que sabia, inventava o que não sabia e sentia-se jovem novamente, útil, importante. "Dona Helena", disse Beatriz numa dessas noites, a cabecinha encostada no ombro da viúva. "Eu gosto de morar aqui com a senhora." O coração de Helena disparou. "É mesmo?" "É, aqui ninguém grita comigo. Ninguém diz que eu atrapalho. E a senhora é carinhosa. Você também é carinhosa, filha. Eu podia ficar aqui para sempre?" perguntou a menina, a voz cheia de esperança. Helena sentiu o peito apertar. "Sua família deve estar procurando você, Beatriz. Seu pai deve estar desesperado." "Acho que não", disse a menina tão baixo que Helena quase não ouviu. "Acho que nem perceberam que eu sumi. Tem tanta gente lá e eu sou a que ninguém quer." As palavras eram ditas sem autopiedade, apenas como um fato aceito, e isso tornou tudo ainda mais doloroso.
Helena abraçou a menina, sentindo a revolta crescer dentro de si. Como uma família podia abandonar uma criança tão preciosa? Como podiam não enxergar a luz que ela trazia? Mas Helena sabia que não podia ficar com Beatriz. A lei não permitiria. Alguém apareceria eventualmente, fariam perguntas e ela seria acusada de sequestro. Mas a cada dia que passava, a ideia de devolver a menina se tornava mais insuportável. Foi na segunda semana que tudo mudou. Helena estava na vila vendendo ovos quando ouviu duas mulheres conversando na frente da mercearia. Aproximou-se discretamente, fingindo examinar os tecidos expostos. Dizem que o Sebastião dos Santos nem procurou direito a filha, dizia uma delas, uma mulher gorda de vestido florido. A mulher dele, essa Amélia, foi feliz que a menina sumiu. Dizem que mandou a cunhada levar a criança para a feira e se livrar dela de qualquer jeito. Que horror! Respondeu a outra, mais velha, com um chale preto sobre os ombros. Mas dizem que o Sebastião é fraco, deixa a mulher mandar em tudo. Tem 6 filhos e não se importa com nenhum. Aquela menina mais nova, como é o nome mesmo? Beatriz, coitada. Ouvi dizer que a madrasta batia nela, deixava sem comer e ninguém faz nada. O mundo é assim mesmo. Os fracos sofrem. Helena sentiu a raiva ferver dentro de si. Então era verdade. A família de Beatriz não a queria. A madrasta a maltratava. O pai era omisso. A menina não tinha sido apenas perdida, tinha sido descartada, jogada fora como lixo. Naquele momento, algo se solidificou dentro de Helena. Uma decisão que sabia ser perigosa, talvez até criminosa, mas que se sentia absolutamente certa. Ela não iria devolver Beatriz. Iria criá-la como se fosse sua neta, protegê-la, dar-lhe o amor que ninguém mais dava. Que viessem as consequências. Ela era uma viúva velha, pobre, abandonada pelos próprios filhos. O que mais poderiam tirar dela? Voltou para casa com o coração decidido. Beatriz estava no quintal, brincando com as galinhas, rindo quando elas ciscavam perto de seus pés descalços. Ao ver Helena, correu e abraçou suas pernas. Dona Helena, a galinha preta botou 3 ovos hoje. Que maravilha, filha, disse Helena, acariciando os cabelos castanhos agora limpos e penteados. Vem cá, preciso conversar com você. Sentaram-se na varanda e Helena segurou as mãozinhas da menina entre as suas. Beatriz, eu descobri onde fica a fazenda Boa Esperança, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Descobri onde seu pai mora. O rostinho de Beatriz se fechou imediatamente, os olhos verdes perdendo o brilho. A senhora vai me levar de volta? Eu queria te fazer uma pergunta primeiro. Você quer voltar para lá? A menina baixou os olhos, os ombros curvando-se. Não quero. Por quê? Porque lá ninguém gosta de mim. A dona Amélia bate em mim quando eu derrubo alguma coisa. Meu pai nunca está em casa e quando está não olha para mim. Meus irmãos me chamam de peste, de atrapalha. Eu durmo no quartinho dos fundos, perto da lenha, e às vezes tem rato. As lágrimas começaram a rolar. Eu não quero voltar, dona Helena. Eu quero ficar aqui com a senhora. Helena sentiu o próprio coração se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Abraçou Beatriz com força, decidida. Então você vai ficar. Vai ficar aqui comigo. Você vai ser minha neta de coração e eu vou cuidar de você até o dia que eu morrer. De verdade? Perguntou Beatriz, a voz trêmula de esperança. De verdade. A menina explodiu em choro, mas era um choro de alívio, de felicidade. E Helena chorou junto, as duas se agarrando como náufragas que encontraram salvação uma na outra. Mas Helena sabia que não seria fácil. Se alguém descobrisse, se a família de Beatriz viesse procurá-la, ela poderia ser presa. A menina seria arrancada de seus braços. Precisava ser cuidadosa, discreta. Nos dias seguintes, Helena cortou os cabelos de Beatriz bem curtos, dizendo que era para evitar piolhos. Fez roupas novas com tecido barato, roupas simples de menina de roça. Ensinou a menina a dizer que era sua neta, que morava longe e tinha vindo passar um tempo com ela. Beatriz, inteligente, entendeu a necessidade do segredo e prometeu não contar a verdade a ninguém. As semanas se transformaram em meses. Helena e Beatriz desenvolveram uma rotina própria. Acordavam com o sol, cuidavam das galinhas, preparavam café, trabalhavam na pequena horta que começaram a cultivar num canto do terreno. Helena ensinava a menina a costurar, a cozinhar, a ler usando uma velha cartilha que encontrara no baú. Beatriz aprendia tudo com rapidez, os olhos brilhando de orgulho cada vez que conseguia fazer algo novo. A casinha, antes sombria e silenciosa,
agora era cheia de vida. Beatriz cantarolava enquanto lavava os pratos, fazia perguntas enquanto Helena cozinhava, contava histórias inventadas antes de dormir. A viúva, que passará 3 anos sentindo-se inútil e descartável, agora acordava todos os dias com um propósito: cuidar daquela criança, protegê-la, fazê-la feliz. E Beatriz floresceu. Os olhinhos que antes eram apagados agora brilhavam. As bochechas ficaram mais cheias, os bracinhos ganharam força. Ela ria alto, brincava no quintal, dormia tranquila à noite. Era uma criança completamente diferente daquela que Helena encontrara chorando na estrada. Mas o mundo não deixaria que fossem felizes em paz por muito tempo. Foi numa tarde de outubro, 5 meses depois que Beatriz chegará, que Helena viu 3 homens a cavalo subindo pela trilha até sua casa. O coração disparou. Reconheceu um deles. Era seu filho mais velho, Antônio, acompanhado por 2 homens que ela não conhecia. Um deles era grande, de barba cerrada e olhos duros. O outro era mais novo, magro, com uma expressão severa no rosto. Beatriz, vai lá para dentro e não saia até eu chamar, disse Helena, a voz tremendo. A menina obedeceu sem questionar, correndo para dentro da casa. Helena ficou na varanda, as pernas fracas, esperando. Os homens desmontaram. Antônio subiu os degraus da varanda, o rosto fechado. Era um homem de 40 e poucos anos, forte, com bigode grosso e olhos que evitavam os da mãe. Mãe, disse ele, a voz seca. Antônio, o que você quer? Esses homens vieram fazer umas perguntas. Esse aqui, apontou para o homem grande, é o Sebastião dos Santos e esse é o delegado de Ponta Grossa. O sangue de Helena gelou. Sebastião dos Santos, o pai de Beatriz. Dona Helena, disse o delegado subindo os degraus. Era um homem de uns 50 anos, magro, com uniforme mal ajustado. Estamos procurando uma menina desaparecida. Beatriz dos Santos, 6 anos, cabelos castanhos, olhos verdes. Desapareceu na feira de Ponta Grossa há 5 meses. Alguém disse ter visto a senhora com uma criança parecida. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Não sei de nada. Mãe, disse Antônio, a voz dura. A dona Benedita, irmã do Sebastião aqui, disse que viu você saindo da vila com uma menina na charrete naquele dia. Descreveu você direitinho. Não era essa menina que vocês procuram? Mentiu Helena, a voz tremendo. Então quem era? Perguntou o delegado. Minha neta, filha de uma prima distante. Veio passar um tempo comigo. E onde ela está agora? Foi embora. Sebastião dos Santos finalmente falou, a voz grossa como um trovão. Eu quero ver dentro dessa casa. Não pode. É propriedade privada. Eu sou o delegado, Dona Helena, disse o homem magro. Posso entrar se eu quiser. Ou a senhora deixa, ou a gente entra à força. Helena olhou para o filho, buscando apoio, mas Antônio desviou os olhos. Ele a traía. Trouxera aqueles homens até ela. O coração da viúva se partiu mais uma vez. Não havia escapatória. Se resistisse, seria pior. Afastou-se da porta, os olhos ardendo de lágrimas contidas. Os homens entraram. Não demorou muito. Beatriz estava no quarto, sentada na cama, os olhos enormes de medo. Quando viu Sebastião, encolheu-se contra a parede. É ela, disse o homem grande. Beatriz, venha cá. Não, gritou a menina. Eu não vou. Eu quero ficar com a dona Helena. Sebastião avançou, pegando a criança pelo braço com força. Beatriz começou a chorar, a gritar, debatendo-se. Solte ela! Gritou Helena, avançando. Você está machucando. O delegado a segurou pelos ombros. Calma, dona. A criança vai voltar para o pai dela. Onde é o lugar dela? O lugar dela não é lá. Ele não cuida dela. A mulher dele bate nela. Ela foi abandonada. São acusações graves, disse o delegado. Sem provas não significam nada. Sebastião já estava saindo, carregando Beatriz, que chorava desesperada, estendendo os bracinhos para Helena. Dona Helena, não deixa eles me levarem, por favor. Helena tentou correr atrás, mas o delegado a segurou firme. A senhora pode ser presa por sequestro, sabia? Se o senhor Sebastião quiser, pode fazer queixa. Sequestro! Gritou Helena, a voz quebrada. Eu salvei aquela menina. Ela estava sozinha, perdida, abandonada. Ninguém procurou por ela. Ninguém. Nós procuramos, disse Sebastião, virando-se. A voz era dura, mas havia algo estranho em seus olhos.
Mas a área é grande, as fazendas são distantes. Demoramos para ter notícia. Mentira! Cuspiu Helena. Você nem se importa com ela. Sua mulher jogou ela fora como lixo. Cuidado com o que fala, velha, rosnou Sebastião. Eu podia te processar por isso. Ele saiu, montando no cavalo com Beatriz ainda nos braços. A menina continuava gritando, chorando, chamando por Helena. A viúva caiu de joelhos no chão, soluçando impotente. Antônio ficou para trás, desconfortável. Mãe, a senhora não podia ficar com a menina. Ela tem família. Ela não tem nada, gritou Helena, erguendo o rosto molhado de lágrimas. E você também não. Você não é filho meu. Um filho não trai a mãe assim. Eu não traí ninguém. Eu só fiz o certo. A senhora estava cometendo um crime. Sai daqui. Sai da minha casa e não volta nunca mais. Antônio hesitou, depois virou-se e foi embora. O delegado seguiu, deixando Helena sozinha no chão de sua casa vazia. A viúva não sabia quanto tempo ficou ali, chorando até não ter mais lágrimas. A dor era física, uma dor no peito que a impedia de respirar. Beatriz tinha se tornado tudo para ela, a razão de acordar, de comer, de viver. E agora tinha sido arrancada de seus braços, levada de volta para um lugar onde seria maltratada, negligenciada, infeliz. A noite caiu, mas Helena não acendeu o lampião. Ficou sentada na escuridão. A casa, que antes era cheia de risadas, agora era um túmulo silencioso. Pensou em morrer. Seria fácil. Tinha guardado veneno de rato num frasco no alto da prateleira. Bastaria tomar e esperar. Ninguém sentiria sua falta. Antônio e o irmão não voltariam nem para o enterro. Mas quando estava prestes a se levantar e pegar o frasco, ouviu um barulho lá fora. Um barulho de cascos de cavalo, alguém desmontando, passos na varanda. Helena ergueu-se assustada, o coração disparado. Seria o delegado voltando para prendê-la? Seria Sebastião vindo fazer ameaças? A porta se abriu na escuridão. Helena não conseguiu ver quem era até que a pessoa falou. Dona Helena. Era a voz de Sebastião dos Santos, mas havia algo diferente nela, algo que não estava lá antes. Helena acendeu um fósforo, acendendo o lampião com mãos trêmulas. A luz revelou o homem grande parado na entrada, o chapéu na mão, e ao lado dele, agarrada em sua mão, estava Beatriz. — O que você quer? Perguntou Helena, a voz rouca. — Veio me prender? Sebastião entrou, fechando a porta atrás de si. Parecia cansado, os ombros curvados. Sentou-se pesadamente numa cadeira, Beatriz ficando em pé ao seu lado, calada. — Eu não vim prender a senhora, disse ele após um longo silêncio. Eu vim conversar. Sobre o quê? Você já levou ela. Já ganhou. Eu não ganhei nada. Ele passou a mão pelo rosto, suspirando. No caminho de volta para a fazenda, Beatriz não parou de chorar. Não parou de gritar que queria voltar para a senhora. Quando chegamos em casa, Amélia, minha mulher, começou a brigar com ela, dizendo que ela tinha dado trabalho, que era uma ingrata. E eu fiquei só olhando, como sempre olho, como sempre deixei. Helena permaneceu em silêncio, sem entender onde aquilo ia dar. Beatriz fugiu para o quintal, continuou Sebastião. Ficou embaixo da mangueira chorando, tremendo. Fui até ela e perguntei por que ela tinha fugido naquele dia da feira. Sabe o que ela me disse? Helena balançou a cabeça. Ela disse que não fugiu. Disse que a tia Benedita, minha irmã, mandou ela ir embora. Disse para ela se perder na feira e nunca mais voltar. Disse que ninguém queria ela em casa, que ela era um peso. O silêncio que seguiu foi pesado. Helena sentiu um calafrio. Confrontei minha irmã, disse Sebastião, a voz quebrando. Ela confirmou. Disse que Amélia tinha pedido isso, que eu tinha concordado. Mas eu nunca concordei. Eu só nunca prestei atenção. Nunca prestei atenção em nenhum dos meus filhos, quanto mais na Beatriz, que me lembra a primeira mulher, a que eu amei de verdade e perdi no parto. Ele olhou para a filha, os olhos brilhando. Eu sou um covarde. Deixei minha mulher mandar na casa, maltratar minha filha, enquanto eu fingia não ver. E hoje, quando vi Beatriz chorando embaixo daquela árvore, chamando pelo nome da senhora, uma estranha que cuidou dela por 5 meses, eu entendi. Eu entendi que ela não é minha filha de verdade. Não porque não seja meu sangue, mas porque eu nunca fui pai dela. A senhora foi. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas agora eram lágrimas de confusão. Por que você está me contando isso? Sebastião ergueu-se,
pegando Beatriz pela mão e levando-a até Helena. Ajoelhou-se, colocando a mão da menina na mão da viúva. Porque eu vim devolver minha filha para a senhora. De verdade dessa vez. Helena arregalou os olhos. Como assim? Eu vou falar para o delegado que desisto da queixa. Vou dizer que foi um mal-entendido, que Beatriz fugiu sozinha e a senhora encontrou, mas que agora eu percebi que ela é mais feliz aqui. Vou falar que a senhora é uma parente distante e que eu autorizo ela ficar morando com a senhora. Mas sua mulher, Amélia, vai ter que engolir. Ou ela aceita ou eu a mando embora. Já devia ter feito isso há muito tempo. Ele olhou para Beatriz, a voz embargada. Beatriz, você quer ficar aqui com a dona Helena? Eu quero, sussurrou a menina, os olhos verdes brilhando de esperança. Então fica. E eu vou mandar dinheiro todo mês para ajudar nas despesas. Não é caridade, é obrigação. Ela é minha filha e se eu não posso criá-la direito, o mínimo que posso fazer é garantir que ela tenha comida e roupa. Helena estava atordoada, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Você está falando sério? Completamente sério. Eu perdi o direito de ser pai dela, mas talvez eu possa pelo menos fazer uma coisa certa antes de morrer. Ele se levantou, colocando o chapéu. Agachou-se na frente de Beatriz, segurando o rosto pequeno entre as mãos grandes e calejadas. Me perdoa, filha, por não ter sido o pai que você merecia. Beatriz não disse nada, mas suas lágrimas responderam por ela. Sebastião beijou sua testa, levantou-se e saiu sem olhar para trás, os passos pesados ecoando na madeira da varanda. Helena e Beatriz ficaram sozinhas novamente, mas dessa vez era diferente. Dessa vez era permanente. A menina se jogou nos braços da viúva e elas ficaram ali, abraçadas, chorando de alívio, de felicidade, de gratidão. Eu vou ficar para sempre? Perguntou Beatriz, a voz abafada contra o peito de Helena. Para sempre, meu amor. Para sempre. Os meses seguintes foram de transformação. Com o dinheiro que Sebastião mandava religiosamente todo mês, Helena conseguiu reformar o telhado, comprar mais galinhas, plantar uma horta maior. A vida continuava dura, mas agora era uma dureza compartilhada, suportável, até feliz. Beatriz crescia forte e saudável. Helena matriculou na escolinha da vila e a menina aprendia rápido, trazendo para casa os cadernos com as letras caprichadas para mostrar, orgulhosa, para a avó de coração. À noite, elas ainda se sentavam na varanda, olhando as estrelas, conversando sobre tudo e sobre nada. A comunidade, que a princípio estranhara a situação, aos poucos aceitou. Viram como Beatriz era bem cuidada, amada, feliz. Viram como Helena tinha voltado à vida, como sorria novamente, como tinha um brilho nos olhos que não estava lá antes. E até as fofoqueiras mais maldosas tiveram que admitir que aquilo, por mais estranho que fosse, era certo. Antônio e o irmão nunca mais apareceram. Helena não sentia falta. Beatriz era filha do coração de um jeito que os filhos de sangue nunca conseguiram ser. Os anos passaram. Beatriz cresceu e se tornou uma moça bonita, inteligente, cheia de sonhos. Helena envelheceu, os cabelos ficando completamente brancos, as rugas se aprofundando, o corpo mais fraco. Mas era feliz. Mais feliz do que jamais fora, mesmo nos tempos de casada. Uma tarde de outono, 20 anos depois daquele encontro na estrada, Helena estava sentada na varanda, uma manta de lã sobre as pernas. Estava com 72 anos agora, o corpo cansado, mas a mente ainda alerta. Beatriz, já com 26 anos, estava grávida de seu primeiro filho. Tinha se casado com um rapaz bom, trabalhador, que construíra uma casa pequena do outro lado da propriedade que Helena comprará com o dinheiro economizado ao longo dos anos. Beatriz subiu na varanda, a barriga grande sob o vestido simples, e sentou-se ao lado da avó. Como a senhora está se sentindo hoje? Perguntou ela, pegando a mão enrugada de Helena entre as suas. Estou bem, filha. Cansada, mas bem. O bebê está chutando muito hoje. Acho que vai ser agitado igual eu era. Helena sorriu, acariciando a barriga de Beatriz. Você era assim. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. A senhora também foi a melhor coisa que me aconteceu, disse Beatriz, os olhos marejando. Se não fosse a senhora, eu não sei o que teria sido de mim. Você me salvou tanto quanto eu te salvei, Beatriz. Você me deu uma razão para continuar vivendo quando eu não tinha mais nenhuma. Ficaram em silêncio, olhando o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. O vento soprava suave, trazendo o cheiro de terra e mato. Quando o bebê nascer, disse Beatriz, se for menina, vou chamar de Helena. Em homenagem à senhora.
A viúva sentiu as lágrimas rolarem. Eu ficaria muito honrada. E a senhora sabe que vai morar com a gente quando não puder mais ficar sozinha, né? Eu vou cuidar da senhora até o fim, assim como a senhora cuidou de mim. Eu sei, filha. Eu sei. Sentaram-se ali até a noite cair completamente. Duas mulheres que o destino juntara numa estrada de terra batida sob um céu carregado de chuva. Duas almas perdidas que se encontraram e se salvaram mutuamente. Helena faleceu aos 83 anos, numa manhã tranquila de primavera. Estava deitada em sua cama, na casa que Beatriz e o marido haviam construído especialmente para ela nos últimos anos de vida. Beatriz segurou sua mão até o último suspiro, sussurrando palavras de gratidão e amor. Ao seu redor estavam os 3 netos, incluindo a pequena Helena, que já tinha 15 anos e cuidava da bisavó com a mesma ternura que a avó demonstrara décadas atrás. O funeral foi simples, como Helena sempre quis. Mas a igrejinha da vila ficou lotada. Vieram vizinhos, comerciantes, pessoas que Helena ajudara ao longo dos anos com sua sabedoria silenciosa e sua bondade discreta. Vieram também algumas das alunas da escolinha onde Beatriz lecionava, filhas de famílias que conheciam a história daquela mulher extraordinária. Sebastião dos Santos também apareceu. Estava velho, curvado pela idade, com os cabelos completamente brancos. Aproximou-se de Beatriz após a cerimônia, os olhos úmidos. Sua filha, disse ele, a voz trêmula. Ela foi uma mulher extraordinária. Salvou minha menina quando eu não tive coragem de fazer. Beatriz abraçou o pai biológico, um abraço breve mas sincero. Ela me salvou, mas o Senhor teve a coragem de deixar ela me salvar. Isso também conta. Sebastião assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo. Morreu 6 meses depois, em paz, sabendo que pelo menos uma vez na vida fizera a coisa certa. Os filhos de Helena, Antônio e o irmão, não compareceram ao funeral. Beatriz nem esperava que viessem. Eles tinham feito suas escolhas décadas atrás e agora viviam suas vidas distantes, sem nunca terem se reconciliado com a mãe que abandonaram. Quando o inventário foi aberto, descobriram que Helena deixará tudo para Beatriz e seus descendentes. A pequena propriedade, as economias modestas, mas principalmente, as cartas. Dezenas de cartas que Helena escrevera ao longo dos anos, nunca enviadas, onde derramava seu coração sobre a alegria de ter encontrado Beatriz, sobre o significado de ser mãe de verdade, sobre o amor que transcende o sangue. Beatriz guardou essas cartas num baú de madeira, o mesmo baú velho onde Helena guardava seus poucos pertences quando se conheceram. Às vezes, nas noites silenciosas, elas relia, permitindo que as lágrimas rolassem livremente. Numa delas, escrita quando Beatriz tinha apenas 10 anos, Helena dizia: minha querida neta de coração, se um dia você ler isto quando eu já não estiver aqui, quero que saiba que você não apenas me salvou da solidão. Você me ensinou que o amor verdadeiro é uma escolha diária, não uma obrigação de sangue. Você me deu propósito quando eu não tinha nenhum. Você me fez entender que família não é quem nos dá a vida, mas quem escolhe ficar ao nosso lado e fazer dessa vida algo que vale a pena viver. Obrigada por ter me escolhido também, minha filha. Beatriz viveu até os 89 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Contava sempre história de como encontrou sua verdadeira família numa estrada empoeirada, sob um céu carregado. Dizia que Helena não apenas a salvou naquele dia de maio, mas continuou salvando-a todos os dias que viveram juntas, ensinando-lhe sobre bondade, sobre perdão, sobre a força de escolher o amor em vez do ressentimento. A casinha velha de madeira ainda está de pé, preservada pela família como um memorial. Na varanda onde Helena e Beatriz se sentavam todas as noites para olhar as estrelas, há agora uma placa simples de bronze com os dizeres: aqui viveram Helena e Beatriz. Duas almas que se encontraram quando mais precisavam. Que esta casa lembre a todos que a maior família é aquela que construímos com amor. E numa noite estrelada de cada ano, no aniversário da morte de Helena, a família inteira se reúne naquela varanda. Sentam-se em silêncio, olhando as mesmas estrelas que Helena e Beatriz contemplavam, sentindo a presença delas no vento suave que sopra, no cheiro de terra que sobe do solo, na paz que envolve aquele lugar sagrado. Porque algumas histórias não terminam com a morte. Algumas histórias continuam vivendo nos corações daqueles que foram tocados por elas, transmitidas de geração em geração, lembrando-nos de que nunca é tarde para recomeçar, que a bondade tem poder transformador e que, às vezes, as pessoas que mais precisamos aparecem exatamente quando mais precisamos delas. E assim termina a emocionante história de Helena e Beatriz. Duas pessoas que a sociedade descartou, que estavam sozinhas e desamparadas, mas que encontraram uma na outra uma família verdadeira, construída não de sangue, mas de amor, de cuidado, de escolha. Um legado que atravessou gerações,
provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras, não precisa de laços de sangue, apenas de corações dispostos a se abrir. Você acredita que às vezes a família que escolhemos é mais forte do que a família com que nascemos? Que um gesto de bondade pode mudar não apenas 2 vidas, mas criar um legado que atravessa gerações. Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precise acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. E me conta nos comentários, você já viveu ou conhece uma história de alguém que encontrou família em lugares inesperados? Adoro ler suas experiências. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. O amor verdadeiro é aquele que escolhemos cultivar todos os dias. E às vezes, as pessoas que mais precisamos aparecem nos momentos em que mais precisamos delas. Um abraço e que você também encontre sua família de coração, onde quer que ela esteja.